Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Bom, aqui no relógio da rádio são 9h58, mas eu acho que nós já estamos aí um pouquinho mais do que isso. Bom, Deus abençoe vocês. Eu vim hoje aqui para a rádio marchando. Consegui fazer o percurso 10 minutos a menos, ok? Em vez de 40 minutos, foi meia hora. Por quê? Porque ontem eu estava meio caidinha, com dor para todo lado, mas a minha amiga Maria Luísa foi lá. A gente orou, fizemos uma guerra, uma batalha, e hoje eu já estou aqui novamente toda sorridente. Como é importante você ter um parceiro de oração, alguém que você possa, né, contar para que ele ore por você, para que você ore por ele, e assim um ajuda o outro a carregar o fardo e a gente vai em frente. Às vezes a gente, né, não está atento para isso e você pode passar dias assim para baixo, se sentindo deprimido ou com alguma enfermidade, quando você poderia facilmente resolver o assunto, né, pedindo a um companheiro seu de oração, alguém que pudesse ir e falar, vamos orar comigo, vamos lá, né? Dá uma limpada aqui em mim, tira esses fardos, né? Tira essas setas inflamadas do maligno, me unge com óleo, né? Como diz lá na Bíblia, se você está doente, se você não está legal, chama, né, os presbíteros, que eles vão te ungir com óleo, vão fazer a oração da fé e você vai ficar bem novamente. Porque nós estamos numa batalha constante e às vezes nós não nos damos conta que nós não estamos bem justamente por conta das guerras que a gente entra constantemente, né, em atrito com o reino das trevas. E isso tem um preço, isso tem um custo. Bem verdade, enquanto minha amiga, bem verdade que enquanto minha amiga estava indo lá, né, para me socorrer, para a gente fazer as batalhas do Senhor, ela bateu com o carro, ela esbarrou com o carro dela, né? Eu falei, gente, o inimigo, ele não dá trégua, mas nós sabemos de quem é a vitória é nossa, ok? Desde que a gente tome posse das nossas armas de guerra, do nosso poder que nós temos na oração, né? Para que a gente possa dar um chega para lá no inimigo e falar, aqui não, pode sair com a sua tralha, né? Com as suas maldições, com os problemas que você tenta trazer. Eu rejeito esses problemas, eu rejeito essas enfermidades, eu rejeito tristeza em nome de Jesus Cristo, eu rejeito isso sobre a minha vida, eu rejeito isso sobre a sua vida também. Show? Tristeza, a palavra de Deus diz que nós temos que nos alegrar sempre, sempre nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus sabe, né, no poder que há quando nós nos alegramos, quando nós agradecemos a Ele por todas as bênçãos. É como sair, né, do inferno para o céu, não é? Aquilo que você estava sentindo, te oprimindo, vai embora e você, de novo, né, se sente bem em comunhão com o Senhor. A primeira coisa que a gente observa quando o inimigo está vindo contra a tua vida é a perda de comunhão com o Senhor. De repente fica difícil você orar, você vai para o local de oração, mas a oração não acontece, você quer adorar, mas a adoração não acontece, você quer ler a palavra, mas você lê um pouquinho, e daí você já não aguenta mais ficar ali, né? Bate aquele mal-estar, aquela inquietação, falta de concentração. Tudo isso é fruto do agir do inimigo contra as nossas vidas. A gente precisa discernir isso e nos levantar nessa hora e levantar a espada da palavra, falar a palavra de Deus, né? Citar a palavra de Deus contra o inimigo, orar em línguas, mover-se no espírito, fazer uma guerra realmente, falar, eu te resisto em nome do Senhor Jesus, né? Não vou te dar lugar. E a gente precisa estar, se aperceber, né, de todas essas coisas,
para que a gente não dê lugar ao inimigo, para que ele não alcance vantagens sobre nós. É que o apóstolo Paulo fala, né? Nós temos que conhecer bem as estratégias do maligno, para que ele não alcance vantagens sobre nós. Precisamos vigiar a nossa vida de pensamentos, pensamentos que trazem medo, que trazem opressão sobre a nossa vida, que trazem desânimo, pensamentos que solapam a nossa fé, a nossa bom ânimo, né, no Senhor. Todos esses pensamentos precisam ser rejeitados, precisam ser submetidos a Deus, ok? Nós temos que vigiar a nossa vida de pensamentos. E até me lembrei de um testemunho agora que eu vou contar para vocês. Eu estava ouvindo um dia desses, até naquele programa do Sid Roth. Se você não conhece o Sid Roth, né, vou te apresentar. É S-I-D, Sid Roth, R-O-T-H. Tem muitos programas dele traduzidos para o português e o nome do programa é Isto é Sobrenatural. Então, ele traz, né, todos os testemunhos das pessoas que têm experiências de poder com Deus, ministérios tremendos, e edifica bastante, né, a nossa fé. Eu estava ouvindo o testemunho de um casal que eles estavam num voo interno nos Estados Unidos, e de repente o avião começou a dar voltas, e eles viram que tinha alguma coisa errada. E a mulher, né, deste casal, ela tinha medo de voar, ela já não gostava muito de voar, então ela já teve que ir numa batalha, e ela tinha visto justamente na televisão um documentário sobre um avião que havia caído na água, e o que acontece quando o avião cai na água? Pouca gente sobrevive, quase ninguém, porque quando ele bate na água, o pessoal não tem chance. E ela tinha visto aquilo, né, e ela já estava assim, rejeitando aquele medo, aquelas sugestões do inimigo na mente dela, e ela estava, então, voou, né, foi naquele voo com o marido, eles iam comemorar com os amigos, anos de casado, ia ser uma coisa boa, uma celebração. Mas o avião começou a ter problemas, e ele rodava, até o momento em que o piloto, né, falou realmente com os passageiros que ele estava sem combustível. Ele não pôde pousar, não sei porquê, como é que foi a coisa lá. Eu sei que acabou o combustível. E eles iam ter que fazer um pouso na água. Porque sem combustível, como ele ia fazer? Não podia cair, né, simplesmente em cima de alguém. Então, ele ia direcionar o avião para eles caírem na água. E exatamente aquilo, né, que o inimigo estava tentando fazer com que ela ficasse com medo, né? E ela começou a orar e a rejeitar, né, na mente dela, não, nós não vamos cair na água, o Senhor vai nos dar livramento. E ela estava com a Bíblia, e eles começaram a orar, né, orar no avião, os dois, mais o casal de amigos que estava voando, né, que eles iam para determinado lugar, eles começaram a orar no avião, e ela, né, orou o Salmo 91, ela se lembrou do Salmo 91, das promessas de Deus, né, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Onipotente, nenhum mal virá, né, contra esta pessoa. E ela foi orando e colocou a Bíblia debaixo dos pés, porque eles falaram no avião, procedimento, né, para um pouso, fique na posição, né, abaixa a sua cabeça, entre os joelhos, faça isso, faça aquilo. E ela não obedecia, né, os procedimentos, ela botou a Bíblia debaixo do pé, pisou ali na Bíblia e falou: Senhor, eu estou amparada, né? Eu estou de pé sobre a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para nos livrar. E eu digo que nós não vamos pousar na água, nós vamos pousar na terra e vamos pousar bem. Mas nisso, né, o marido contou assim que ele só ouvia o barulho
do vento. O avião não tinha, o motor estava desligado, só aquele barulho do vento nas asas do avião, eles estavam realmente à deriva, né? E ela, naquela batalha de fé, não aceitando sugestões na mente dela, falando, não, nós vamos, né? Falou com a amiga dela, domingo nós vamos nos encontrar na igreja para adorar o Senhor, nós vamos estar juntas no culto. E ela foi afirmando aquelas coisas e não houve na mente dela nenhuma dúvida, porque ela foi tomada por aquela fé de Deus, né? Resultado, que o avião conseguiu pousar no aeroporto, não é? E todos conseguiram se salvar. O piloto, ele conseguiu arremeter o avião, depois ele levantou, depois arremeteu de novo até que o avião parasse e todos se salvaram por causa, né, da posição que esta mulher tomou, não aceitando os pensamentos e as sugestões do inimigo, mas lutando com a palavra de Deus, né, lançando as verdades do Senhor, né, com os pés sobre a Bíblia, e ela teve vitória, né? A nossa fé, ela pode muito, a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Por isso, arrume um companheiro de oração para você. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é raro. Clame ao Senhor para que você tenha o seu, né? Eu gostaria de ter mais pessoas que fossem meus companheiros de oração. Mas, né? Glória a Deus pela Maria Luísa, que já é uma, né, parceira de oração que o Senhor me deu, maravilhosa. Nós, né, caminhamos há mais de 20 anos, quase 30 anos juntos, né? Nós fluímos no mesmo espírito, né? O trabalhar de Deus foi maravilhoso nas nossas vidas, né? E através de montes e vales, de lutas e vitórias, nós temos chegado até aqui e nós temos uma unidade no espírito que é algo assim, né, raro, muito tremendo. Worshippers going out with the scent, with the fragrance of that oil. Buying oil, we're getting ready now. We're buying oil. Ontem, né, eu estava orando, um pouquinho antes até dela chegar para orar comigo, e eu abri a Bíblia no Salmo 107. Esse salmo é um dos meus preferidos, ele é maravilhoso, né? Tem alguns grifos que eu fiz nele. O verso 8, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. E um texto também, um verso 14, que diz: Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Por que é que o Senhor despedaçou portas de bronze e rompeu trancas de ferro? Está aqui um pouquinho acima, né? Porque ele nos tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que nos prendiam. Nós temos que dar graças a Deus por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, né? Porque ele faz isso, ele despedaça as portas de bronze e rompe as trancas de ferro. Esse texto o Senhor me deu quando eu estava num propósito de oração lá na Índia. Esse é um texto que o Senhor me dá sempre com relação
a Índia. Olá, Maria Luísa, chegou no Facebook, o pessoal do Facebook hoje está todo mundo sumido, eu pensei até que estava com defeito. Eu falei, será que o Face está realmente no ar? Né? Sexta-feira, acho que o povo já foi tudo para a praia. Bom, então, Isaías 45, Isaías vai citar, né, este Salmo 107, quando o Senhor fala com Ciro, e ele diz o seguinte, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele. Esta é a promessa que o Senhor tem me dado com relação à minha ida, à minha volta na Índia e no Nepal. Bom dia, Ana Zarias. Olha bem que promessa maravilhosa que o Senhor tem sobre a minha vida com relação à minha ida às nações, especialmente agora, né? No final do ano, em setembro, na Índia e no Nepal. Eu te tomo pela mão direita, eu te seguro com firmeza para subjugar as nações diante de ti e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante de ti, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Olha que maravilha, né? E o que são essas riquezas, esses tesouros que estão armazenados em locais secretos nas trevas, são as almas que estão no poder do inimigo e que o Senhor deseja que a gente vá para resgatar essas pessoas. Bom dia, Ana. Father, we're saying, come reveal Jesus. Come reveal Jesus. Come reveal the beauty and the splendor of your Son. Father, come reveal to our hearts the glorious nature. Como eu estou falando sobre o poder de oração, a necessidade da intercessão, eu sempre falo, né, com vocês, todo tempo eu estou falando isso. Essa semana eu falei sobre Daniel, tão pequenininho que não conseguia ficar de pé diante do anjo. E, no entanto, a oração dele foi suficientemente poderosa para mover os céus e fazer com que aquele anjo tremendo viesse e que aquele anjo guerreasse contra o principado das trevas que estava sobre a Pérsia. Houve guerra, batalha nos céus. Miguel teve que vir ajudar. Tudo porque Daniel orou, Daniel jejuou e o Senhor, no primeiro dia, ouviu a oração de Daniel e moveu os céus para que a resposta chegasse até ele. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, nós precisamos, né, não podemos esquecer, tem que orar para aqueles juízes que estão lá, né? Eles estão com aquelas roupas negras, mas parecem urubus mesmo, parecem, né, emissários do mal e não do bem. Temos que orar mais por aqueles que chegaram lá naquela posição, porque Deus sabe como é que eles chegaram àquela posição, não é? Mas com as nossas orações, o Senhor pode fazer com que eles tomem decisões